Mas por que é tão difícil fazer o Brexit acontecer? O que faz ser tudo tão difícil é Irlanda do Norte. Como vocês sabem, a Irlanda do Norte fica na mesma ilha que a República da Irlanda, mas faz parte do Reino Unido. Se o Reino Unido vai sair da União Europeia, a Irlanda do Norte também vai sair da União Europeia. Mas a República da Irlanda está na União Europeia. Então, se é uma ilha, o pedacinho de cima vai sair da União Europeia e o pedacinho de baixo vai ficar na União Europeia, precisa ter uma fronteira ali, certo? Errado! Não pode ter uma fronteira entre as duas Irlandas. Por que não pode haver uma fronteira entre as duas Irlandas? Quando a República da Irlanda se tornou independente do Reino Unido, ainda existiam na Irlanda do Norte muitos católicos nacionalistas que também queriam que a Irlanda do Norte fosse independente. A briga ali era basicamente entre protestantes unionistas que queriam continuar sendo parte do Reino Unido e católicos nacionalistas que queriam independência do Reino Unido, assim como a República da Irlanda fez. Naquela época existiam vários grupos paramilitares lutando, porque existiam muros, existiam fronteiras, existiam postos de vigilância, existiam guardas armados nas ruas, existiam ataques de bomba, pubs, escolas, shoppings, cinemas. As pessoas andavam na rua com medo. Protestantes e católicos brigavam entre si, existia toda uma segregação, católicos não empregavam protestantes, protestantes não empregavam católicos. A briga era imensa. Os conflitos terminaram em 1998 com o Good Friday Agreement. Esse acordo conseguiu a paz através do seguinte: ficou determinado que quem nascesse na Irlanda do Norte tinha direito à identidade nacional que quisesse, ou irlandesa ou britânica. Então, quem nasce lá pode ter ou passaporte britânico ou passaporte irlandês, ou os dois, e não precisa escolher. Ou seja, as pessoas da Irlanda do Norte ficaram livres para se identificarem nacionalmente com o lado que quiserem e para circularem livremente pro lado que quiserem. Com isso, como ambos os países, República da Irlanda e Reino Unido, estavam na União Europeia, não havia mesmo necessidade de fronteiras, elas só existiam devido ao conflito. Essas fronteiras foram derrubadas e os dois países conseguiram ficar em paz novamente. Ninguém quer as fronteiras de volta. Todo mundo concorda que esse é um assunto muito delicado, que os conflitos são muito recentes e que colocar fronteiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda vai potencialmente perturbar essa paz que foi tão difícil de ser conquistada. Uma segunda alternativa que foi pensada foi a de colocar essa fronteira no mar, entre a ilha onde ficam as duas Irlandas e o resto do Reino Unido. Uma fronteira no mar entre Irlanda do Norte e Reino Unido simbolicamente cortaria a Irlanda do Norte do Reino Unido. Isso no futuro pode culminar em um processo de independência da Irlanda do Norte, em que a Irlanda do Norte vai se separar do Reino Unido e talvez se unificar à República da Irlanda. O que é uma coisa que já é pensada há bastante tempo por lá. E aí, como é que se faz? E os acordos? O que aqueles acordos da Theresa May que foram rejeitados no parlamento diziam sobre essa questão das fronteiras? A proposta dizia o seguinte, que o Reino Unido iria sair da União Europeia, ok, mas permaneceria no mercado comum até que uma solução melhor fosse encontrada para essa questão das fronteiras entre as Irlandas. Se em 2 anos não conseguiram encontrar uma solução para essa questão de onde colocar a fronteira entre Reino Unido e a União Europeia, quem é que conseguiria garantir que seria encontrada uma solução? Então, na prática, o Reino Unido seguiria fazendo parte do mercado comum por um período indefinido. O Boris Johnson deu todas as garantias para os irlandeses do Norte de que não vai haver fronteira entre eles e a República da Irlanda, no acordo dele, e de que não vai haver nenhum tipo de fronteira no mar também, que eles seguirão circulando livremente da Irlanda do Norte para o Reino Unido sem que os produtos deles sejam taxados. O secretário do Brexit já fala que vai ter um controle sim, que a fronteira seria no mar e que Boris Johnson não faz ideia do que ele está falando. O plano do Boris é deixar essa fronteira
invisível, barra visível, barra indefinida, barra ninguém sabe como será no mar por um tempo, até que ele consiga um acordo de livre comércio com a União Europeia. Se ele vai conseguir esse acordo, quando ele vai conseguir esse acordo, o que acontece até conseguir esse acordo? Agora que ganhou as eleições, Boris Johnson diz que quer fazer com que o acordo dele seja aprovado no parlamento até o Natal, para que o Brexit aconteça na data prevista, que agora é 31 de janeiro de 2020. É muito provável que Boris Johnson não tenha agora dificuldades em aprovar um acordo no parlamento, porque ele tem uma maioria e o recado das urnas foi muito claro. As pessoas querem que o Brexit aconteça de qualquer jeito. Então, isso vai ter que ser feito. Então, gente, a bagunça é essa. O problema principal é esse. Me mandem mensagens depois contando o que vocês acharam desse rolo todo. E se tiverem dúvidas, também. Beijão, espero ter ajudado.